De Pedro. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Corrigindo, é Marcos 8:27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então, o texto de Marcos 8, 27 e 35 talvez narre uma das declarações mais duras de Jesus. Ele e os seus discípulos estavam percorrendo os povoados ao redor da Cesareia de Filipe, uma cidade ao norte do mar da Galileia. Cesareia de Filipe era uma cidade pluralística, com uma ampla variedade de religiões e herança cultural filosófica. Até aquela altura do seu ministério, Jesus havia feito e dito coisas que suscitaram a pergunta: quem é esse homem? Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que eu sou? Depois de receber várias respostas, Jesus volta a perguntar aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, falando em nome dos 12, respondeu: Tu és o Cristo. Mateus 16:16. Jesus aceitou a resposta dos discípulos, mas começou imediatamente a incluir naqueles vocábulos Messias e Filho de Deus. Um significado inesperado passou a ensinar aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem, a maneira favorita de Jesus referir-se a si próprio, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Versículo 31. Jesus sabia que precisava sair da Cesareia de Filipe e dirigir-se a Jerusalém. E sabia que em Jerusalém precisaria sofrer. E não apenas sofrer, mas ser rejeitado. E não apenas ser rejeitado, mas ser assassinado, crucificado e depois